A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais uma noite de meditação e reflexões em textos bíblicos. Eu sou o pastor Edson Carlos, do canal #O Pregador, e nesta noite nós iremos meditar sobre o texto de Abacuque 3, 17 e 19, e nele nós iremos aprender. Primeiramente eu vou ler aqui os versículos em si. E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas, e me faz andar nas alturas, para o cantor mor e para os meus instrumentos de música. Quando nós olhamos para Abacuque, nós nos deparamos com uma situação bastante complicada. Por isso o título, Como Ter Alegria na Destruição. Abacuque está observando o decorrer de uma guerra, ou o prenúncio de uma guerra. Os caldeus marcham juntamente com Judá, para vir contra o povo de Deus, e nesse meio termo, Deus conversa com o profeta, e faz com que o profeta tenha visões a respeito disso, e não só a respeito disso. E dentro do contexto, eu quero esclarecer o contexto, talvez ele fale um pouco com a sua vida, com a sua história. Dentro do contexto de Abacuque, nós temos uma tática militar bastante utilizada na época, que ou eles faziam um cerco ao redor da cidade, ou eles destruíam os mantimentos da cidade, ou saqueavam os mantimentos da cidade, para que aquela cidade se tornasse totalmente dependente da nação que a havia invadido. Então essa era a forma que eles utilizavam para manter as pessoas aprisionadas, acorrentadas, manter as pessoas amarradas, E essas pessoas provavelmente não iam conseguir olhar, ter um centro, a não ser o da adversidade, o da luta e o da peleja. Não é diferente das outras relações e das outras situações em que a palavra de Deus relata o aprisionamento do povo de Deus, Há sempre a mesma situação, ou praticamente a mesma situação. A cidade dominante toma o controle da cidade e assume toda a parte política, religiosa, e assume o controle daquela nação, dando a ela seus mantimentos, dando a ela suas provisões. Em troca, aquela cidade entrega recursos, entrega os seus recursos a cidade dominante. E quantos homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens vivem entregando os seus recursos, vivem entregando a sua vida a coisas que lhe dominam, a paixões que lhe dominam, a situações que lhe aprisionam, a situações que parecem ser mais fortes, que parecem ser mais destrutivas. Nós podemos usar de exemplo aqui drogas, álcool, sexo, entre outras coisas que estão destruindo, que estão acabando com as nações por aí. São formas de aprisionamento, são formas das pessoas se manterem aprisionadas, amarradas àquela situação, ao ponto de você não olhar mais para fora daquela circunstância. E um dos pontos em que Abacuque nos mostra é que justamente não devemos olhar principalmente para o tamanho da luta, ou para a adversidade, ou para o problema que esteja nos atingindo, nos afligindo. Porque quando nós olhamos para o problema, nós não identificamos a solução, nós não identificamos as portas que se abrem em meio àqueles problemas, e nós não identificamos o principal, que é o aprendizado, que aqueles problemas nos darão futuramente. Pelo contrário, nós nos mantemos, esse é o exemplo também da depressão. A depressão ela vem
Ela vem como um problema, ela amarra você naquele problema, e muitas pessoas fazem tratamento pela vida inteira e não conseguem solução, não conseguem saída para aqueles problemas, para aquela situação, para aquela circunstância. Então eu quero te ensinar, eu quero te dar um princípio bíblico para que você consiga se libertar, para que você consiga se sair de algumas situações que têm aprisionado a sua vida, de algumas situações que têm mostrado para você que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que você é uma pessoa que não tem condições. Eu quero te ensinar não através do profeta Abacuque, mas através da situação em que o profeta viveu e a forma que Deus trabalhou com o profeta através dessa situação. E eu quero que você perceba o quanto Deus é maravilhoso em meio da destruição, em meio da adversidade. Então o profeta tem o anúncio da guerra, o prenúncio da guerra, vê a guerra, e ele por um tempo ele clama a Deus, pede a Deus resposta, por quê, e não é diferente de muitos crentes, não é diferente de muitas pessoas religiosas, não é diferente de várias pessoas que estão ali tentando, galgando, tentando trabalhar a sua parte espiritual. Os dilemas de nossa vida, os dilemas de nossa história, as dificuldades, os perrengues que nós passamos no dia a dia, vem o tempo todo nos dizer que nós não temos fé, que nós não temos força, que nós não temos ânimo, que nós não temos coragem e que nós não temos um além, que nós não temos uma resposta, né? Que nós não temos a força ou a condição para passar por aquela adversidade. Se você olhar bem, esse parece ser uma fotografia sobre toda a Bíblia. Parece ser uma fotografia sobre toda a Escritura. Porque todos os profetas que passaram dentro da história da Bíblia, eles tiveram esse mesmo dilema. Eles tiveram esse mesmo problema, um desafio maior do que eles mesmos. Só que eles tiveram uma solução. Eles tiveram um escape porque eles não olharam para o tamanho da adversidade em si ou para o tamanho da pressão que iriam receber. Muitos de nós, muitos cristãos, têm perdido sua fé ou desanimado em sua fé por conta da pressão que recebem, por conta da adversidade que passam, por conta das lutas que enfrentam e por conta de uma principal coisa. Há um dilema que tem permeado o meio da igreja e as casas de muitos cristãos, que é achar que está sozinho, achar que ninguém olha, achar que ninguém observa, achar que ninguém está ali junto de você. E isso é uma grande mentira. É um cerco que é preparado para que você desanime e entregue os pontos, para que você entregue tudo de bandeja. E justamente Deus fez com que o profeta Abacuque abrisse os seus olhos e tirasse os olhos da guerra, tirasse os olhos da luta e olhasse para Deus. Mas só que a forma que Deus fez foi bem interessante. Deus deixou lá atrás, logo quando Moisés começou a escrever a Escritura, e ele pediu para que Moisés escrevesse, para que o povo de Deus relatasse os atos e as obras feitas por Deus e as grandes obras que Deus fez. E quando Abacuque pede para que Deus reavive a obra no meio do tempo, ele não está dizendo que Deus faça de novo grandes coisas. Ele está pedindo para que Deus mostre através da história a convicção e os pontos pelo qual Deus trabalhou através da história em Israel, para que a fé do profeta seja reavivada. Então o profeta, ele começa a se lembrar do êxodo do povo de Deus, ele começa a se lembrar de como Deus libertou o povo do Egito, de como a forma pela qual Deus trabalhou, a forma pela qual Deus derrotou o faraó com as 10 pragas, a forma pela qual como Deus abriu o mar vermelho, a forma como as colunas, a de nuvem e a coluna de fogo ficavam diante de Israel, a forma como os cavaleiros foram afundados pelo mar, a forma como Deus guiou o povo através do deserto, e
as formas pela qual Deus fez lá no passado. Então há um segredo aqui. Há um segredo aqui. Por que é que Paulo nos ensina que as tribulações e as dificuldades que nós passamos nos servem para a experiência, nos servem para aprendizado? Porque justamente é no nosso passado, é lá atrás, que nós vamos buscar força para enfrentar as dificuldades, ou seja, a destruição ou a guerra que está na nossa frente. Quando olharmos para trás, veremos o quão grande foi Deus na nossa vida e o quão grande foi Deus na nossa história. Quando olharmos para trás, nós veremos quão grande salvação Deus nos deu e quão grande libertação Deus fez sobre a nossa vida. Quantos de nós estavam aprisionados, entregues na mão do inimigo, entregues em vícios, entregues em prostituição e entregues em várias outras coisas, e Deus veio e nos libertou. E Deus veio e nos transformou. E Deus veio e nos trouxe a vida. Cristo Jesus, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós não podemos nos desanimar diante de uma imagem tão perfeita, diante de algo tão verdadeiro, diante de algo tão poderoso. Ao terceiro dia, ele espalhou para toda a humanidade que havia vencido a morte. Ele suportou o que ninguém suportou, é o exemplo de longanimidade. Longanimidade não é só ter longo ânimo, mas ele resistiu à dor física e emocional de tal maneira que continuou lúcido, que continuou entendendo o que se acontece, porque o sofrimento era muito grande. O sofrimento de Cristo era muito gigantesco. Além da pressão psicológica causada pelos pecados da humanidade toda, havia um peso gigantesco da cruz. Havia as feridas dos cravos, as feridas dos chicotes, a ferida da coroa. Havia a dificuldade da respiração, porque ele ficava pendurado. Havia a dor dos ombros deslocados. Então ele é o exemplo perfeito de que quando olhamos fito, quando aproximamos a nossa visão de Deus, como aquele salmo que nos diz, eu olhei para o alto, que é de lá que me vem o socorro. O socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós vemos o bálsamo de Deus descer sobre nossas vidas. Quando nós tiramos os olhos da luta e da adversidade, é que nós encontraremos a alegria em meio à destruição. Quando você tirar os olhos de tudo que te circula e de tudo que te leva para baixo, que tudo que te leva à destruição, você vai perceber que existe alguém de braços abertos esperando por você. Existe alguém que quer fazer da sua vida uma nova história. Ele não quer fazer com que dê certo, como muitos pregam por aí. Ele quer te levar para morar com ele. Ele não quer fazer com que você tenha tudo que sonha. Ele quer fazer que você seja aquilo que você quer ser. Digo, Paulo ele deixa um dilema que todo ser vivente na terra tem. E o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Essa é a luta constante de todo ser vivente na terra. Querer fazer o bem e não conseguir fazer o bem. Querer se livrar do mal e não conseguir se livrar do mal. E a única forma de termos essas forças aplacadas é olhando para Cristo Jesus. Quando o profeta Ageu diz, no verso 18, todavia, ele diz, tem um contexto, verso 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Vem o verso 18, todavia, eu me alegrarei no Senhor
e exultarei no Deus da minha salvação. A salvação é algo que nos traz alegria, prazer, satisfação. Por isso que, estando no mundo de pecado, perversidade, ódio, maldade, destruição, é possível ter alegria. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, já não somos desse mundo, mas fazemos parte do reino celestial. O nosso Pai Celestial vai olhar para nós com outros olhares, ou seja, deixaremos de ser criatura para nos tornarmos filhos adotivos de Deus. Deus nos tratará como tratou seu filho. Deus nos dará mantimento de tudo. E quando o inimigo chegar para dizer que tudo será destruído, que tudo será acabado, que ele vai roubar tudo, que ele vai destruir tudo, como ele fez com a vida de Jó, a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação, a força da nossa salvação, que é Jesus Cristo, nos conseguirá fazer com que brademos através da nossa boca: nu eu saí em vida, e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. É possível, sim, se alegrar em meio a uma grande tristeza, a uma grande luta, a uma grande adversidade, a um grande problema. É possível, sim, ter um horizonte, mesmo que tudo esteja nublado e uma grande tempestade esteja sobre a sua cabeça. É possível, sim, encontrar alegria, prazer, mesmo em meio à depressão, em meio à ruína, em meio à tristeza, em meio à perversidade, em meio à maldade, em meio à violência, em meio à ignorância, em meio à falta de emprego. É possível, sim, estando salvo. Estando salvo, você consegue ficar alegre, ficar completo, ficar pleno, cheio. Estando em Cristo, tudo se faz novo. Até mesmo as lutas, como o apóstolo Paulo ensina muito em suas escrituras, em suas cartas. Ele nos diz que a tribulação nos produz. A tribulação produz, irmão. A tribulação não mata, a tribulação não destrói, a tribulação não mata a sua fé, a tribulação não lhe deixa fraco na fé, a tribulação produz, ela tem fruto para dar no futuro. Essa tribulação que você passa hoje tem fruto para lhe dar no futuro, e esse fruto vai se transformar em experiência, vai se transformar em perseverança, e vai se transformar em glorificação, em exaltação e reconhecimento de Deus sobre a sua vida. Meu amado e querido irmão, minha amada e minha querida irmã, eu quero te dizer uma coisa. É possível ser feliz em meio a todas as crises existenciais que você tiver, se você estiver com Cristo Jesus. E se Cristo Jesus estiver em você, tudo se faz novo. Tudo se torna completo e perfeito. Porque em Cristo Jesus há sempre refúgio, fortaleza, esconderijo. Em Cristo Jesus há sempre salvação. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Que Deus em Cristo Jesus fortaleça a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus faça repousar o seu espírito sobre sua vida. Que Deus em Cristo Jesus faça com que você produza muito mais do que você possa imaginar. Você não irá morrer no meio do caminho. Você não irá desanimar como o inimigo acha que você vai desanimar. Você não vai fraquejar como a tua mente está dizendo que está na hora de desistir. Você não vai desanimar como as palavras das pessoas que têm chegado ao teu redor têm dito para você. Pelo contrário, você vai continuar forte e vigoroso na presença de Deus. Você continuará forte e vigorosa na presença do Senhor seu Deus. Você continuará avante, porque o Senhor seu Deus
é a alegria da salvação. Não olhe para a luta, olhe para o tamanho da salvação que lhe foi dada. Não olhe para a adversidade, olhe para o tamanho do sacrifício que foi pago por amor a você. Não olhe para aquilo que lhe dizem, olhe para aquilo que Deus quer que você seja, filho de Deus. Meu amado e querido cristão, meu amado e querido ouvinte deste canal, deste pequeno canal, eu queria que, se possível, você compartilhasse essa mensagem com pessoas que você talvez conheça, que estejam desanimados, que estejam depressivos, que estejam sem entender o sentido da vida, que estejam fazendo reflexões sobre suas histórias e não tenham entendido nada do que tem acontecido sobre suas vidas, que não entendam por que estão vivendo em grandes lutas, em grandes adversidades, sem motivo algum. Eu queria que você compartilhasse essa mensagem. Eu queria que, se possível, você fizesse esse favor para que a palavra de Deus pudesse chegar até mais e mais pessoas. E que Deus em Cristo Jesus abençoe mais e mais a sua vida e a sua história. E eu quero dizer para você mais uma vez, existe alguém que lhe ama, existe alguém no céu olhando para você, existe um Deus redentor e salvador, que redime pecado, que justifica pecador e que leva pecador para morar no céu. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, lhe guarde e te livre. Que você fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.